Oi, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Ileide, professora de português. Essa aula será ministrada para o 9º ano, é a aula 12, e hoje daremos continuidade ao estudo de regência verbal, iniciado na aula anterior. Dando continuidade ao nosso estudo daqueles verbos que merecem atenção, vamos iniciar com os verbos esquecer, lembrar. Esses verbos podem estar não pronominais ou pronominais. Não pronominais se eles estiverem sem o acompanhamento de um pronome. Pronominais se eles estiverem acompanhados por um pronome. No caso de estarem não pronominais, serão usados como transitivo direto, com objeto direto. No caso de estarem pronominais, serão usados como verbos transitivos indiretos, portanto, com um objeto indireto. Vamos ao exemplo. Em esqueci o livro de história. Observe aqui que temos um sujeito desinencial, eu. Eu esqueci o quê? Pergunta de objeto direto, de complemento sem preposição. O livro de história é o complemento desse verbo, sem preposição, então temos o objeto direto. Observem que o verbo esquecer aqui, ele não está acompanhado de pronome, portanto, ele está não pronominal e é um verbo transitivo direto. Neste outro exemplo, esqueci-me do livro de história. Observe que o verbo esquecer agora, ele vem acompanhado por um pronome, no caso, me. Esqueci-me de quê? A pergunta é de objeto indireto, exigindo a preposição de. Do livro de história é esse objeto indireto. A preposição está aqui dentro da contração. Do é de mais ó. Então, se o verbo vem acompanhado pelo pronome, ele está pronominal e é usado como verbo transitivo indireto, sendo o complemento introduzido pela preposição de. É importante lembrar que esse pronome deve estar na mesma pessoa do verbo. Esqueci, primeira pessoa do singular, me, pronome de primeira pessoa do singular. Então, não pronominal, o verbo é usado como transitivo direto, sem pronome e sem preposição. Pronominal é usado como transitivo indireto, com pronome e com a preposição. Uma observação é que quando o verbo lembrar tiver sentido de advertir, ele pode ser utilizado como verbo transitivo direto e indireto, de duas formas. Primeiro exemplo, lembramos aos alunos a hora da prova. Aqui, o verbo foi usado como transitivo direto e indireto. Lembramos a quem? Aos alunos. O objeto indireto aqui é representado por pessoa, enquanto o objeto direto, lembramos o que, a hora da prova, é representado por coisa. Nesse caso, quando o objeto indireto é representado por pessoa, deve ser introduzido pela preposição a. A outra forma de se utilizar esse verbo como transitivo direto e indireto é quando tivermos o objeto direto representado por pessoa e o indireto representado por coisa. Exemplo, lembramos quem? Os alunos, objeto direto. Lembramos de que? Da hora da prova, objeto indireto, preposição de. Então, veja bem, o verbo lembrar no sentido de advertir é transitivo direto e indireto, podendo ser usado de duas formas,
com objeto indireto representado por pessoa, exigindo a preposição a, ou objeto indireto representado por coisa, exigindo a preposição de. Vamos ao verbo informar. O verbo informar, geralmente ele é transitivo direto e indireto, e pode ser utilizado de duas formas, semelhante ao verbo lembrar, no sentido de advertir. Se o objeto direto for pessoa e o indireto for coisa, faremos uso da seguinte forma: informei os clientes do novo endereço. Informei quem? Os clientes. Objeto direto é pessoa. Informei de que? Do novo endereço. O objeto indireto é coisa. Deve ser introduzido pela preposição de. Ou objeto direto representado por coisa e o indireto por pessoa. Informei o novo endereço aos clientes. Informei o que? O novo endereço. Objeto direto, sem preposição. Informei a quem? Aos clientes. Objeto indireto com preposição, representado por pessoa. Então, reafirmando o que foi dito, com o verbo informar, que é transitivo direto e indireto, se o objeto indireto for coisa, a preposição exigida é o de. Se o objeto indireto for pessoa, a preposição exigida é o a. Uma observação: possuem a mesma construção do verbo informar os verbos avisar, certificar e notificar. Eu notifiquei o funcionário da demissão. Veja, sujeito eu, notifiquei é o verbo, notifiquei quem, o objeto direto pessoa, veja. Notifiquei de que, o objeto indireto é coisa, portanto, introduzido pela preposição de. Ou, eu, sujeito, notifiquei a quem, pergunta de objeto indireto, que é pessoa agora, então deve ser introduzido pela preposição a. O que foi notificado? A decisão, objeto direto. Vamos ao verbo preferir. O verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque sempre há duas coisas onde uma vai se sobrepor sobre a outra. Exemplo: ela prefere doce a salgado. Ela prefere o quê? Doce é o objeto direto. A que? A salgado é o objeto indireto, introduzido pela preposição a, que é exigida pelo verbo. Prefiro o amanhecer ao entardecer. Prefiro o que? Pergunta de objeto direto, o amanhecer. Prefiro o amanhecer a que? Ao entardecer, objeto indireto, introduzido pela preposição a. Atenção! O verbo preferir, ele já indica que se deseja mais uma coisa, o objeto direto, do que outra, o objeto indireto. Por isso, não deve ser usado com elementos como mais, muito, mil vezes, de que, do que. Exemplo: prefiro mais doce do que salgado. Essa construção, com a utilização destes elementos, mais e do que, é informal. Não condiz com as normas prescritas pela gramática. Então, para utilizar corretamente o verbo preferir, objeto direto
objeto indireto introduzido pela preposição a. Obedecer, desobedecer. O verbo obedecer, desobedecer é transitivo indireto, segundo a norma padrão. Então, para fazermos uso desse verbo, teremos que colocar um objeto indireto introduzido pela preposição a. Os motoristas obedecem aos sinais. Sujeitos motoristas obedecem ao verbo, transitivo indireto, obedecem a que ou a quem, aos sinais, objeto indireto, introduzido pela preposição a. Uma observação. Assim como outros verbos, o verbo obedecer, desobedecer, na informalidade, é utilizado em desacordo com as regras da gramática normativa, com aquilo que dita a norma padrão. Na informalidade, costuma-se usar esse verbo como transitivo direto. Os motoristas obedecem os sinais. Mas esse uso está em desacordo com o que prescreve a gramática. Simpatizar, antipatizar. Esse verbo, na verdade, esses verbos são transitivos indiretos, exigem um complemento introduzido pela preposição com. Não simpatizo com aquela garota. Sujeito desinencial eu. Eu não simpatizo com quem? Pergunta de objeto indireto. Não simpatizo com aquela garota. Objeto indireto, introduzido pela preposição com. Vamos praticar o que aprendemos? Leia a tirinha. O pai da Aline. Os homens são todos uns insensíveis. Eles nunca lembram uma data importante. Nada a ver. Lembro do dia de nossa primeira briga feia. No segundo e terceiro quadrinhos da tira, o verbo lembrar está de acordo com a norma padrão? Voltando aqui ao segundo, eles nunca lembram de uma data importante. E terceiro, lembro do dia de nossa primeira briga feia. Observamos que esses verbos, nas duas situações, não estão acompanhados pelo pronome. O verbo esquecer, lembrar, eles podem estar acompanhados pelo pronome ou não estar acompanhados por um pronome. Quando estão acompanhados pelo pronome, exigem um complemento introduzido pela preposição de. Quando não estão acompanhados de pronome, exigem um objeto direto, sem preposição. Então, aqui não foi utilizado o pronome, mas o objeto está introduzido pela preposição. Então, esse uso não está de acordo com a norma padrão. Se não está, vamos empregar corretamente esses verbos. No caso, essas duas situações, temos duas possibilidades. Vamos começar pelo segundo quadrinho. Podemos, já que aparece a preposição, acrescentar o pronome. Eles nunca se lembram de uma data importante. Assim teremos o pronome e a preposição. Ou podemos retirar essa preposição. Eles nunca lembram uma data importante. No primeiro caso, deixaremos o verbo transitivo indireto. No segundo caso, faremos uso como transitivo direto. No terceiro quadrinho, a mesma possibilidade. Ou colocamos o pronome, lembro-me do dia de nossa primeira briga feia. Então, teremos pronome e preposição introduzindo o objeto. Ou retiramos a preposição. Lembro o dia de nossa primeira briga feia. Na primeira situação, verbo transitivo indireto. Na segunda, verbo transitivo direto. Vale lembrar que o pronome que acrescentarmos deve estar na mesma pessoa do verbo. O se, terceira pessoa, para concordar aqui em acordo com o verbo, lembram, terceira pessoa do plural. O me, porque o verbo está na primeira pessoa do singular. A
Assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta. Vamos analisar. Informei o cliente da promoção de verão. Temos o verbo informar, sujeito desinencial eu. Eu informei quem? O cliente, objeto direto, pessoa. Informei de quê? Da promoção de verão. Objeto indireto, introduzido pela preposição de, o objeto é coisa. Então, está correto o uso desse verbo informar. Simpatizo com essa garota. O verbo simpatizar é transitivo indireto, exige um complemento introduzido pela preposição com. Simpatizo com quem? Com essa garota. Objeto indireto, introduzido pela preposição, uso correto. Letra C. Esqueceu-se da reunião. O verbo esquecer está pronominal. O objeto da reunião, esqueceu-se de quê? Da reunião, está introduzido pela preposição de. Então, usou-se o pronome e a preposição. Está como verbo transitivo indireto, correto o uso. Letra D. Ele desobedeceu às ordens do pai. O verbo desobedecer é transitivo indireto segundo a norma padrão. Aqui nós temos o sujeito, ele, desobedeceu é o verbo, as ordens do pai é o complemento. Observem que esse complemento, ele não traz a preposição exigida pelo verbo. Você pode me perguntar, mas e esse as? Esse as é um artigo. Para estar de acordo com a norma padrão, utilizando a preposição a exigida pelo verbo, deveria ser escrito assim. Ele desobedeceu às ordens do pai. Aqui nós temos um processo de crase, onde temos a preposição a mais o artigo a, marcado aqui pelo acento grave. Então, essa construção está de acordo com a norma padrão. Nossa resposta, portanto, é a letra D, que apresenta a regência verbal incorreta. A alternativa correta quanto à regência do verbo preferir é: o verbo preferir é transitivo direto e indireto, pede dois complementos. O objeto direto sem preposição, objeto indireto com preposição. E lembrando que o verbo preferir já coloca uma coisa acima da outra. Portanto, expressões como mais, do que, mil vezes não devem ser utilizadas segundo a norma padrão. Letra A. Prefiro correr do que nadar. Verbo preferir, prefiro o que? Correr. A que? A pergunta certa é essa. A que? Aqui foi usado do que? Não está de acordo com a norma padrão. Letra B, prefiro mais correr que nadar. Aqui também temos o uso do mais e do que não está de acordo com a norma. Vamos à letra C, prefiro mais correr a nadar. O uso aqui da preposição está adequado, mas esse mais não é adequado. Letra D, prefiro correr a nadar. Prefiro o que? Correr. Objeto direto. A nadar, aqui foi utilizado uma preposição a mais um artigo a. Não está adequado por quê? Porque deveria ser somente a preposição, já que nadar é verbo e não aceita o artigo. Então, a alternativa que está correta é a letra E. Prefiro o que? Correr. A que? A nadar. Onde esse a é a preposição que introduz o objeto indireto. Portanto, a resposta é a letra E. Hoje, concluímos o nosso estudo sobre regência verbal. Estudamos alguns verbos que merecem atenção. No Google Drive está disponibilizada tabelas de verbos e suas regências, suas particularidades, e também uma tabela de nomes para a próxima aula, que vamos estudar regência nominal. Respondam também para a próxima aula
a questão, página 31, e a questão 1 e 2 de gramática, página 402, do livro volume 2. Continuem estudando, persistam sempre. O êxito é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Cuidem-se. Até a próxima aula.